Retornando então às nossas atividades, teremos agora o quarto painel, cujo tema é o atleta profissional e o direito desportivo. Para integrar a nossa mesa de trabalho, convidamos os expoentes, Dr. Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira e Dr. Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga. Os trabalhos serão coordenados por Sua Excelência, o desembargador, diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, Dr. Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani. Para nós aqui da organização do evento, é uma satisfação muito grande, como as coisas estão acontecendo. É uma alegria ouvir cada palestrante que está aqui, que se manifestou e os que vão se manifestar ainda. E como o painel é de direito desportivo, eu gostaria de dizer que nós montamos um time de primeira qualidade. Eu até diria aos amigos presentes que o único time que pode barrar o São Paulo nessa caminhada da Libertadores é o time de palestrantes que nós temos aqui. Não, senão não tem jeito. Não. E a prova do como nós estamos bem nesse evento é que nós já temos até uma medalha olímpica personalizada na figura do André Heller, campeão olímpico brasileiro de vôlei, que está aqui prestigiando o nosso evento para a nossa satisfação. E, para mim, todos os convidados é uma alegria recebê-los, mas estar aqui na mesa com o Dr. Maurício Figueiredo Corrêa da Veiga e com o Dr. Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira é uma satisfação muito grande, são dois grandes amigos meus, e um painel de direito esportivo eu acho algo interessantíssimo. Até há pouco tempo o direito desportivo estava, as relações desportivas, de trabalho desportivas estavam na sombra. Não se falava da relação atleta-clube. De uns tempos para cá, e tempos recentes, não é coisa de muito tempo, aliás, de bem pouco tempo, o direito esportivo começou a sair dessa sombra e querer o seu lugar ao sol, né? E hoje, com um grupo de doutrinadores de escola nessa área, dentre os quais podemos citar tranquilamente os dois palestrantes de hoje, né? E também o Dr. Marcelo Moura, que ele não trata só de execução, mas também de direito desportivo, né? Nós temos um número muito bom e interessante de pessoas que divulgam o direito desportivo no seu aspecto trabalhista. Isso é muito, muito importante e muito gratificante. Eu vou... breve currículo do Dr. Leonardo Andreotti. Ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e é auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. Esses dois dados demonstram, e é membro da Academia Nacional de Direito Desportivo. Então, veja, é uma pessoa envolvida integralmente no esporte. Embora um pouquinho a coisa mais novo que eu, mas com larga experiência já nessa área, e eu tenho certeza que agradará sobremaneira ouvi-lo sobre essas questões do desporto na área trabalhista. Então, eu, sem mais delongas, até acho que eu já demorei um pouco, eu passo a palavra para o Dr. Leonardo e depois vamos ouvir o Dr. Maurício. Por favor, fique à vontade. Muito bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, eu gostaria de, na pessoa do meu querido amigo, e já desde logo me permitindo fugir um pouco às formalidades, Dr. Giordani, agradecer o convite honroso que me foi formulado, ao qual, obviamente, nunca poderia recusar, e parabenizá-lo em seu nome e em nome de toda a comissão organizadora, e também menciono nesse ato e nesse sentido, doutora Ana Paula Pellegrina Lockman, que é uma querida amiga, coordenadora comigo do Simpósio Nacional de Direito do Trabalho Desportivo, que fazemos em Campinas anualmente, e estamos já chegando na 4ª edição. Então, é uma pessoa por quem tenho e nutro um carinho especial, uma admiração. Então, na sua pessoa também, eu quero agradecer o convite, parabenizar pela organização impecável do evento,
e agradecer, sobretudo, e aí eu falo em nome do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, entidade a qual tenho a honra de presidir pelos próximos 3 anos, nesse triênio. Contamos aqui também com a presença de um diretor, Dr. André Luiz Bugarim, que me acompanha nesse ato. Eu quero, em nome do IBDD, e acho que posso falar também em nome da Academia Nacional de Direito Esportivo, da qual tenho a honra também de participar, e principalmente, e por estarmos nessa região, falo também como presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB Campinas, que nós queremos agradecer a oportunidade, trazer à discussão temas jurídicos desportivos para um congresso que, como o Dr. Marcelo Moura muito bem destacou, muito bem ressaltou, é, sem dúvida nenhuma, o maior congresso de direito do trabalho do país. É um motivo de muita honra, muito orgulho e uma oportunidade ímpar de discussão e de propagação de um ramo tão novo, de uma aplicação desse ramo tão nova, tão interessante, tão instigante e tão importante, considerando o contexto social, econômico e político do nosso país. Falo do país, mas também estendo isso no âmbito internacional. O esporte em si tem em sua natureza já um fator e um elemento internacional. A globalização no esporte é praticamente inerente. Não existe atividade mais regrada, inclusive, que o próprio desporto. As regras desportivas foram, inclusive, responsáveis pela unificação dessas normas e regras, inclusive de jogo, que permitiram a prática da modalidade, e, nesse caso, eu vou me permitir falar bastante do futebol, permitiram a prática internacional, permitiram a efetiva globalização desse fenômeno esportivo. Então, não existe atividade mais regrada que o desporto, e o desporto, em sua natureza, é internacional. O tema é extremamente importante, o tema é muito relevante no cenário social, inclusive, e combinamos, Dr. Maurício e eu, aliás, é uma honra para mim, Maurício, fazer de novo essa dobradinha com você. Nós temos tido a oportunidade de fazê-lo em outros eventos, inclusive no âmbito da Academia Nacional de Direito Esportivo, em Roma, inclusive estivemos juntos com uma comitiva do TST, ministro Ives Gandra também se fez presente. É sempre uma honra participar ao seu lado. Enfim, o tema é extremamente importante e nós combinamos aqui de dividi-lo de uma forma didática, onde eu traria um aspecto mais globalizado, mais internacional, e logo em seguida o Dr. Maurício falará com vocês a respeito do âmbito nacional, de toda a aplicação do direito do trabalho desportivo no nosso país. Me aproveitando também desse momento, eu não poderia... E me aproveito, inclusive, fazendo aqui um marketing de emboscada, assim como o Dr. Marcelo inaugurou, eu gostaria de render, ainda que ele não esteja presente, e tenho certeza que isso lhe chegará, render minhas homenagens ao ministro Caputo Bastos, do TST, que tem naquele âmbito, no âmbito daquela corte, e como presidente da Academia Nacional de Direito Esportivo, envidado todos os esforços no sentido de desenvolvimento e propagação de um ramo tão importante como o direito desportivo. Então, nós do IBDD, eu pessoalmente, como Sociedade Brasileira de Direito Esportivo também, rendemos essa homenagem ao ministro Caputo Bastos pelo esforço que tem no sentido de ampliação, propagação, difusão desse ramo importante do direito. Então, partindo aqui para o início da nossa apresentação, e para a gente entender o contexto, um contexto internacional, globalizado, até porque muitas informações nos chegam através da imprensa, através, inclusive, da própria população, de que a FIFA, em teoria e a princípio, violaria normas e preceitos fundamentais, que a FIFA, ao trazer uma Copa do Mundo ao Brasil, violaria a própria soberania do país, que a FIFA não respeita os tribunais ordinários brasileiros, nacionais em geral. São afirmações como essa que nos fazem nos debruçar sobre a importância do tema e entender melhor o conceito e o contexto jurisdesportivo internacional. Porque a FIFA, ao contrário, ela, exceto em matérias disciplinares, que são genuinamente
puramente desportivas, a FIFA respeita, sim, a jurisdição nacional, respeita, sim, os tribunais ordinários brasileiros e de outros países, e tem, obviamente, um sistema bastante organizado, uma estrutura organizada para atender aqueles atletas, aqueles jogadores de futebol que tenham um problema, inclusive laboral, com o seu clube, onde contamos com uma dimensão internacional. Em outras palavras, a FIFA, em toda a sua estrutura associativa, conta com uma Câmara de Resolução de Disputas, por exemplo. Conta com um sistema normativo, onde temos, por exemplo, o regulamento sobre status e transferências de jogadores, onde temos um regulamento que governa os procedimentos das câmaras que vão solucionar, vão resolver conflitos de natureza laboral. Mal comparando, e muito mal comparando mesmo, é como se nós tivéssemos uma CLT, um código de processo, dentro de uma estrutura internacional privada, dentro de uma federação internacional, no caso do futebol. São regras, portanto, que governam essa relação no âmbito internacional, no âmbito privado, portanto, onde existe uma dimensão internacional, e num sentido mais ilustrado, onde um atleta, por exemplo, brasileiro, tem um problema contratual com um clube romeno ou um clube espanhol, ou seja, o atleta é pertencente a uma associação nacional distinta daquela associação nacional a que pertence o clube de destino do atleta. Onde existe uma dimensão internacional, nós temos um emaranhado de normas e um sistema de resolução de conflitos próprio de uma entidade privada internacional. Isso, obviamente, não quer dizer que nós tenhamos que evitar a jurisdição nacional. É apenas uma opção que o atleta e os clubes e todos aqueles partícipes esportivos naquela estrutura têm à sua disposição para a solução desses conflitos. Esse regulamento sobre o status e transferências de jogadores, ele regula diversas situações, diversas questões, dentre elas o status do jogador, a questão se o jogador é um profissional, se o jogador é um amador, nos nossos termos nacionais, um não profissional, as indenizações por formação, o mecanismo de solidariedade, tudo isso, todos esses conceitos a gente vai passar por eles, vou tentar explicar de uma forma geral, de uma forma sucinta, bastante resumida, mas principalmente as transferências internacionais e os contratos, e nesse ponto a estabilidade contratual, ela é governada, é regulada por essas normas privadas internacionais. Vale dizer que na FIFA, no âmbito privado internacional da FIFA, o princípio do pacta sunt servanda é extremamente e rigorosamente observado, principalmente pelos organismos internos de solução de disputas. Vale dizer que a estabilidade contratual garante a unidade e a fortaleza de um sistema que é traduzido num produto, porque nós temos que ver o futebol, enquanto modalidade esportiva, e os espetáculos que são atinentes ao futebol, como um produto organizado e explorado, obviamente, pela Federação Internacional de Futebol. Então, obviamente que é interesse da FIFA garantir uma estabilidade contratual que se traduza, no final dessa cadeia, no interesse do público perante aquela modalidade que é bem organizada, bem estruturada. E para bem organizarmos e bem estruturarmos uma atividade, uma modalidade, obviamente que isso envolve um complexo, isso envolve uma série de fatores, dentre eles fatores relacionados aos aspectos contratuais. Em outras palavras, e de forma também ilustrada, é como se evitássemos o êxodo de jogadores brasileiros para o exterior. É como se evitássemos que durante uma temporada, no decorrer de uma temporada esportiva, um clube que está ali à frente de sua competição tivesse um êxodo massivo de jogadores e que resultaria, obviamente, numa decadência daquele clube naquela competição.
o que isso geraria? Isso geraria o desequilíbrio competitivo. E tudo isso está atrelado à ideia de competição, enquanto produto da Federação Internacional de Futebol. É por isso que a estabilidade contratual, tão combatida, tão defendida, melhor dizendo, pela Federação Internacional de Futebol, tem muita relação, uma relação praticamente direta com a proteção da própria competição. É claro que as transferências nacionais, e eu estou falando de um jogador que sai do Corinthians e vai para o Palmeiras, para o São Paulo, vem para o Guarani, para a Ponte Preta, essas transferências nacionais, elas são reguladas por uma entidade nacional, no caso do futebol, a Confederação Brasileira de Futebol. E é bom que se diga que existe, melhor dizendo, um sistema federativo que, como eu disse, é muito bem estruturado e muito bem organizado. Um sistema federativo que é um sistema associativo, onde nós temos, no vértice de uma pirâmide, a Federação Internacional de Futebol. Abaixo, entidades descentralizadas da própria FIFA, como se fossem um braço da FIFA nos diversos territórios de dimensão continental, caso da UEFA, caso da Comebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. Logo abaixo temos as verdadeiras entidades filiadas à Federação Internacional de Futebol. As associações nacionais, CBF no Brasil, AFA na Argentina, Real Federação Espanhola de Futebol na Espanha e assim por diante. Abaixo das associações nacionais, nós teríamos então as entidades de administração do desporto no âmbito regional, as federações estaduais, por exemplo. Abaixo das federações regionais, teríamos os clubes. E os clubes gerariam, através de um contrato de trabalho, uma licença do jogador, do atleta, que, através de uma licença, se insere no contexto, se insere na pirâmide esportiva, se insere no sistema federativo. E essa inserção, inclusive, que o tornará o jurisdicionado da própria justiça desportiva. A princípio, nós não podemos, enquanto tribunal desportivo, enquanto STJD, punir o atleta. Mas, a partir do momento em que o atleta tem um contrato especial de trabalho desportivo firmado com sua entidade empregadora, e esse contrato é registrado na respectiva federação, esse registro gera uma licença. Essa licença gera o dever de observância das regras esportivas por parte também do atleta. Esse é um sistema federativo, um sistema muito bem organizado, um complexo, um emaranhado de normas que garante uma efetividade na organização do jogo, do futebol. Eu estou falando da FIFA, obviamente que isso também se traduz em outras modalidades esportivas. Nós temos aqui o André Heller, né, que é a pronúncia correta, eu aprendi isso, mas eu não falo isso. Eu só fiz uma graça, na verdade, Jordani, mas eu continuo falando Heller. O André é o atual presidente da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Vôlei. E essa comissão tem um escopo, tem um objetivo extremamente importante, que é justamente tentar garantir aquela modalidade esportiva, aos atletas que estão envolvidos naquela modalidade esportiva, um sistema efetivo de proteção. Porque hoje, obviamente, que nós temos uma lei geral do desporto, a lei originalmente 9.615, de 98, que é popularmente conhecida como Lei Pelé, que, obviamente, foi pensada para o futebol. Obviamente, em muitos dos seus artigos, não contempla as peculiaridades, as especificidades do voleibol, do basquete, do handebol, do badminton. E esse é o desafio da Comissão de Atletas, de tentar buscar uma efetiva proteção àqueles atletas olímpicos que não estão contemplados na modalidade do futebol. Sem nos esquecermos, obviamente, que no futebol nós não temos uma realidade única. Nós temos 3%, no máximo, de atletas que são os atletas chamados invejados por suas características, por sua fama, enfim, por tudo aquilo que conquistam. Mas a grande maioria dos atletas, na modalidade do futebol, não ganha mais do que um salário mínimo
para sobreviver. E é essa realidade que nós temos que levar em consideração no intuito de protegermos essa categoria, no intuito de efetivamente trazermos a proteção ao atleta enquanto trabalhador. O atleta não deixa de ser trabalhador. Então, dentre outras questões, dentre outros assuntos, a FIFA respeita as normas nacionais, respeita a solução de conflitos nacionais, mas tem, então, o seu âmbito de aplicação internacional. Apenas a título de conceito, para a FIFA, o profissional é aquele atleta que tem um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço, ou um contrato civil, a FIFA coloca isso de uma forma genérica, e que prevê uma remuneração. Mas que essa remuneração deve corresponder a um valor superior àquilo que ele gasta ou investe para que tenha condição de exercer o seu labor. Esse é o conceito de profissional para a FIFA, enquanto o atleta não profissional, o atleta amador, seria todo aquele que não se enquadraria na hipótese da conceituação do atleta profissional. E já me adiantando aqui no âmbito nacional, nós sabemos que o artigo 28 da Lei Pelé, ele é muito claro no sentido de que atleta profissional é aquele que tem um contrato especial de trabalho desportivo firmado com sua entidade empregadora. E o artigo 94 da Lei Pelé, acredito que o Maurício vai tratar dessa situação, ele é muito claro no sentido de que o artigo 28 ele é obrigatoriamente aplicado ou aplicável ao futebol, sendo facultativa a sua adesão às outras modalidades desportivas. O que é, em outras palavras, o mesmo que dizer que, inicialmente, a lei estabelece que o único atleta profissional no Brasil é o atleta da modalidade do futebol. Essa é a conceituação, essa é a diferenciação do que conceitua a própria FIFA no status do jogador. No âmbito internacional, também temos algumas situações bastante interessantes, que é a duração dos contratos. Vale dizer que um contrato especial de trabalho desportivo no Brasil e para a própria FIFA é um contrato escrito, é um contrato por prazo determinado. Foge, então, à regra da indeterminação dos prazos. E a FIFA estabelece que o contrato não poderá ter uma vigência superior a 5 anos e inferior, e aí tem uma outra diferenciação no contexto nacional, enquanto no Brasil a lei estabelece que o prazo mínimo do contrato é 3 meses, na FIFA, aqueles 6 meses é mais ou menos uma projeção, mas a FIFA estabelece, através do regulamento de status e transferências, que o período mínimo é a partir do momento em que o atleta firma o contrato de trabalho com o clube até o final da temporada. Então, é um limite relativo. Se ele assinar no início da temporada, o mínimo vai ser uma temporada. Se ele assinar no meio da temporada, será de mais ou menos 6 meses. Por que a gente coloca 6 meses ali? Apenas para reflexão e para trazer também essa peculiaridade. Por conta das chamadas janelas de transferência. Quem é que nunca ouviu falar nas janelas de transferência? Janelas de transferências, em linhas gerais, são períodos de registro, de modo que o atleta, embora possa ter um contrato de trabalho com o seu clube, para que ele participe da competição, para que ele participe do jogo, para que ele possa estar em condição de jogo, ele tem que seguir regras que estabelecem, inclusive, períodos de registro, de modo que o atleta não pode, a qualquer momento do ano, participar em uma eventual competição. Ele tem que seguir regras que estabelecem, inclusive, essas janelas de transferência. É por isso que, em tese, o período mínimo, geralmente, é o de 6 meses e o máximo de 5 anos. Vale dizer que a própria FIFA estabelece que, quando o contrato de trabalho envolve um menor de 18 anos, e não é menor de idade, porque no menor de idade dá aquela discussão sobre a emancipação, se o emancipado poderia se valer daquela situação. Não. O critério da FIFA é cronológico, de modo que os atletas que firmam um contrato enquanto têm menos do que 18 anos de idade, esse contrato não poderá ter uma vigência superior a 3 anos. Acontece que no Brasil, essa limitação não existe, de modo que o menor também pode firmar por 5 anos. O que isso vai acontecer? Na prática, o que acontece? Se eu estou tratando de uma transferência nacional, o que vale é a legislação nacional, o que vale é a Lei Pelé, e subsidiariamente a CLT. Se eu estou tratando de uma transferência internacional,
que vale é o regulamento da FIFA. Na prática, se o atleta é menor de idade, firma um contrato com o Corinthians por 3 anos, por 5 anos, no terceiro ano, se o São Paulo quer contratar esse atleta, portanto eu estou tratando de transferência nacional, o São Paulo não pode, a não ser que pague uma multa, porque esse contrato vale por 5 anos. Se na mesma situação o São Paulo não consegue, mas o Real Madrid vem ao Brasil e fala, olha, eu quero contratar o atleta, e já deu 3 anos, esse atleta vai sair do clube, vai estar livre para firmar um contrato de trabalho com uma entidade de prática desportiva no exterior. Por quê? Porque o que vale no âmbito internacional é o regulamento da FIFA. São as contradições, são os conflitos e os contrastes que acontecem de forma muito frequente, inclusive, entre legislação nacional, ordenamento jurídico nacional e regulamentos privados internos da Federação Internacional de Futebol. A princípio, é muito difícil entender, inclusive, como é que um regulamento privado, às vezes, se sobrepõe a normas públicas do Estado nacional. Mas a resposta é bastante simples, embora não simplista. A resposta é, na prática, a FIFA vai ter a efetividade suficiente para fazer valer os seus regulamentos e, numa transferência internacional, o que vai valer efetivamente são os regulamentos privados da FIFA. Aqui apenas uma informação importante. Na Bélgica, por exemplo, são admitidos contratos por prazo indeterminado. Isso eu estou falando do ordenamento jurídico nacional. Portugal, se eu não me engano, se isso não foi mudado, o limite é de 8 anos. Na Espanha, o contrato tem que ser determinado, mas não há um prazo máximo a ser estabelecido. Condições. As condições para firmar esse contrato na FIFA, por exemplo, esse contrato só vai valer em caso de aprovação no exame médico com o clube, etc. Esse contrato só vai valer se existir um vínculo de trabalho, ou seja, se o atleta conseguir realmente obter esse vínculo. Todas essas condições para a FIFA são irrelevantes. O contrato firmado gera a obrigação de respeito por parte do clube, embora independente de que esse exame médico não tenha efetiva aprovação ou de que esse visto de trabalho não ocorra efetivamente. Isso para dizer aos advogados, aqueles que se interessam pelo assunto e que eventualmente têm a possibilidade ou a oportunidade de assessorar clubes ou atletas, que isso fique bem claro. Essa condição, essa limitação, ela não subsiste, ela não persiste de acordo com as normas da FIFA. Aqui um contrato, obviamente, tem os seus elementos essenciais, as partes, né? Geralmente não, sempre o clube e o jogador. Uma duração estabelecida, uma remuneração, principalmente, e uma cláusula de rescisão. Cláusula de rescisão é sempre bastante importante, porque, obviamente, no futebol, nós vemos um interesse constante de rompimento do contrato. É interessante romper o contrato, por incrível que pareça, no futebol. Por quê? Porque esse contrato, esse rompimento, vai gerar um dever de indenização, que inclusive o próprio atleta, e o Maurício vai abordar essa situação, pode se beneficiar de sua própria torpeza, se assim a gente pode dizer. O atleta rompe o contrato e tem lá 10%, 20% sobre aquilo que ele mesmo deu causa. Claro que a gente tem agora uma proibição, e eu estou falando dos direitos econômicos, mas é uma situação que ocorre, é uma peculiaridade do esporte, é uma peculiaridade principalmente do futebol. Então, a cláusula de rescisão é extremamente importante, porque a FIFA, no seu artigo 17 do regulamento, estabelece consequências para o rompimento imotivado e unilateral do contrato de trabalho. E, onde não haja uma cláusula de rescisão, a FIFA não deixará de julgar essa questão e se baseará em alguns elementos para que se chegue a uma conclusão definitiva sobre aquele caso. Mais adiante, a gente vai tratar dessa situação com um exemplo, inclusive, para a gente entender esse contexto, mas o fato é que a cláusula de rescisão é extremamente importante para evitar conflitos futuros. FIFA TMS. O TMS é um sistema informatizado, é o Transfer Match System, onde os dados das transferências estão e devem estar em consonância
quando subidos, né, fazer um upload, subidos pelo clube de origem e pelo clube de destino. De modo que a intenção da FIFA, ao criar esse sistema, é dar mais transparência às transferências internacionais. Se eu estou vendendo o jogador, eu estou informando o valor da venda. Venda, entre aspas, né, nas transferências. Se eu estou comprando o jogador, também, entre aspas, eu também tenho que subir informações. E se essas informações não batem, o sistema não permite a transferência. De modo que aquele contexto anterior, aquele contexto econômico, onde não se sabia exatamente quanto um clube pagava para um atleta, quanto um clube recebia, isso sofreu uma certa mitigação. É claro que a fraude ela é sempre um jogo, né? A fraude é feita por pessoas muito inteligentes e que encontram, obviamente, uma saída para fazê-la. Mas a intenção da FIFA foi no intuito de garantir e de privilegiar a transparência nessas transferências esportivas, que geralmente envolvem um monto extraordinário de dinheiro. São documentos a serem disponibilizados, como o novo contrato do atleta, o contrato antigo, prova de pagamento, dados do atleta e documentos comprobatórios, enfim, apenas aspectos procedimentais que eu não vou me debater sobre isso. Transferências de menores, isso é muito importante. A FIFA também, em consonância com a necessidade de se garantir uma proteção ao menor, e nesse caso o menor de 18 anos, volto a dizer, um aspecto cronológico, estabelece, também através do regulamento, uma proibição expressa de transferência internacional de menores de 18 anos. É por isso que o Pato, quando foi transferido do Internacional para o Milan, ele foi transferido, mas não jogou. Não sei se vocês lembram desse fato. Ele não jogou não é porque ele estava fora de forma, sem condições físicas de atuar, mas porque a transferência era vedada. Nós tínhamos um contrato de trabalho firmado, obviamente que a intenção do clube era garantir aquele investimento, porque o atleta é visto dessa forma, mas não pôde jogar, só a partir do momento em que completou seus 18 anos de idade. Mas a FIFA também tem exceções a essa regra. São 3 as exceções estabelecidas e rigorosamente cumpridas pela Federação Internacional de Futebol. A primeira, a mudança de domicílio dos pais. Se os pais mudam de país por motivos não relacionados com o futebol, o atleta poderia ser registrado, ainda que menor de idade, e poderia exercer o seu labor na nova entidade de prática desportiva no âmbito internacional. O problema é que, às vezes, os pais do atleta são contratados por um clube de futebol, que depois, coincidentemente, vai contratar o atleta menor. É claro que isso eu estou vendo isso, eu estou observando isso como uma fraude, e a FIFA é extremamente rigorosa, como eu disse a vocês, nessa análise, de modo que onde haja alguma dúvida a esse respeito, a FIFA não permite, através de um organismo chamado Player Status Committee, que é o comitê de status do jogador, não permite a transferência internacional desse menor. Segunda exceção, transferência no âmbito da União Europeia e o jogador tem pelo menos 16 anos de idade. Se o jogador é comunitário, ou seja, se o jogador ele tem uma nacionalidade de um país no âmbito da União Europeia, ele conta com pelo menos 16 anos, ou seja, 16 a 18 anos, ele poderia se transferir no âmbito da União Europeia, sem maiores problemas. Isso foi uma questão, inclusive, levantada no Jurisportes de Roma, né, como uma forma, inclusive, de discriminação. Por que eu posso garantir que um atleta de 16 anos, português, pode se transferir para a França, para a Itália, para a Croácia, para a Romênia, e eu não posso garantir que um atleta de 16 anos, brasileiro, de Porto Alegre, se transfira à Argentina, que é do lado?
São questões que devem ser trabalhadas e que geram ali uma desconfiança, a princípio, não sei se essa é a palavra correta, mas no sentido de uma discriminação. Essa norma, é que eu não posso falar dessa forma, mas seria inconstitucional, né? Terceira exceção, o jogador mora a 50 quilômetros da fronteira do país onde está sediado o clube que ele gostaria de exercer o seu labor. E o clube também está a pelo menos 50 quilômetros dessa fronteira. Então, é a regra dos 100 quilômetros. Nesse caso, desde que o atleta continue morando na sua casa, ou seja, todos os dias ele atravessaria o país, e desde que haja um consenso entre as associações nacionais de ambos os países, esse atleta poderia, sim, exercer o seu labor numa entidade de prática desportiva no âmbito internacional, sem maiores problemas. São as únicas 3 exceções. Isso, por muito tempo, e eu diria que por mais de 20 anos, ficou latente, ficou muito claro que as exceções são verdadeiramente tratadas como exceções e que, em regra, as transferências internacionais de menores está proibida. Acontece que, muito recentemente, o Tribunal Arbitral do Esporte, que é um tribunal com sede em Lausanne, na Suíça, e que tem a competência e a jurisdição para tratar de assuntos discutidos e decididos pela FIFA, em segunda instância, numa instância arbitral, ele se debruçou sobre uma questão, me parece que com relação a um clube espanhol, e deu um laudo diferente, tratando como exceção uma exceção fora das exceções estabelecidas pela FIFA. Não posso trazer mais elementos nesse momento, porque o laudo ainda não foi disponibilizado, não foi publicado, mas existe aí um movimento no sentido de se flexibilizar um pouco mais essa norma. Havendo o descumprimento dessas questões, o clube, ou todos aqueles que estão envolvidos naquela situação, naquela fraude, se assim a gente pode dizer, sofrerão ou poderão sofrer consequências disciplinares dos órgãos disciplinares da FIFA, um comitê disciplinar. A gente começa a perceber que o direito desportivo é muito complexo. Eu estou envolvendo uma situação laboral e, ao mesmo tempo, com consequências disciplinares. Então, essa é uma questão bastante interessante também a levar em consideração. Aqui, de forma bastante resumida, eu falo da estabilidade contratual. Peço desculpas pelo idioma, mas eu vou tratar com vocês de forma resumida e didática, e todos vão entender certamente. O respeito do contrato é o que a FIFA preza. É o pacta sunt servanda. Os contratos foram feitos para serem cumpridos naquele âmbito. Só que eu posso não cumprir esse contrato. Através de um mútuo acordo, as partes já não querem mais aquela relação, sem problemas. Decurso do prazo, sem problemas. Uma justa causa desportiva, que é muito interessante, sem problemas. O que seria uma justa causa desportiva? Olha que interessante o que a FIFA estabelece. Que, durante uma temporada, se o atleta atuou em menos de 10% das partidas, isso quer dizer que o clube já não conta com o atleta. E, pela peculiaridade do esporte, nós entendemos que esse atleta está perdendo a oportunidade de mostrar o seu talento, mostrar o seu futebol, mostrar-se para outros clubes que poderiam eventualmente ter um interesse na sua contratação. Então, a FIFA estabelece o seguinte: olha, se o clube não te utilizar em 10% das partidas, você pode, sem problema algum, se transferir a uma outra entidade de prática desportiva. Isso não exime o atleta de pagar uma cláusula de rescisão, mas exime das consequências disciplinares. E eu já faço um gancho para explicar que, no contexto da FIFA, e baseado na estabilidade contratual, a FIFA estabelece punições severas a clubes e atletas, e principalmente aqueles clubes que, de forma presumida, induzem o atleta a romper o contrato. Então, são consequências desportivas, sanções disciplinares desportivas, aqueles atletas que rompem o contrato de trabalho dentro de um período, aqui chamamos período protegido. O que é o período protegido? O contrato tem 5 anos. O atleta tinha 28 anos quando firmou aquele contrato, ou menos do que 28 anos. Os 3 primeiros anos do contrato são considerados como período protegido.
A partir dos 3 anos, ele pode romper o contrato, vai pagar uma cláusula indenizatória, sem maiores problemas, mas dentro daqueles 3 anos, se ele romper esse contrato, ele sofre sanção desportiva. Tudo isso para garantir a estabilidade contratual. Se o atleta tem mais do que 28 anos quando firmou o contrato, o período protegido ele diminui. Claro, porque o atleta tem uma vida útil menor naquele momento. Então, são os 2 primeiros anos. Mas só para a gente entender de forma geral, existe um período protegido e a FIFA é muito rigorosa quando do descumprimento contratual dentro daquele referido período. Então, eu tenho a justa causa desportiva, que eximiria a responsabilidade do atleta e as consequências disciplinares. Eu tenho o respeito do contrato, tenho uma resolução por justa causa. Onde existe uma justa causa, é possível romper esse contrato, sem maiores problemas. Existe a resolução por mútuo acordo, mas, principalmente, a resolução do contrato, de forma unilateral e imotivada, gera consequências, às vezes desportivas, sanções desportivas, mas principalmente indenizatórias. E voltando, onde eu tenho uma cláusula de rescisão, fica muito claro o que vai acontecer. Onde eu não tenho, a FIFA vai se valer do regulamento para estabelecer qual seria o quantum indenizatório devido naquele momento. E ela vai levar em consideração uma série de fatores, dentre eles o tempo do contrato firmado, 5 anos. O momento em que essa rescisão ocorreu, foi no primeiro ano? No primeiro ano, em tese, o clube não amortizou o investimento que fez no atleta. No último ano, por outro lado, o clube praticamente amortizou aquele investimento, de modo que a indenização deveria ser menor do que na situação mencionada anterior. Os motivos determinantes da rescisão. O que levou o atleta a se transferir? Ele mora na Ucrânia, e na Ucrânia, nesse momento, a situação é belicosa, isso traz riscos à própria família, isso gerou uma ansiedade, um medo no atleta que decidiu, em conjunto com a sua família, se transferir, romper esse contrato de trabalho. Esse motivo é um motivo muito diferente daquele em que o atleta sai para ganhar uma fábula de dinheiro num clube que vai pagar muito mais pelo seu trabalho. Então, os motivos determinantes são bastante importantes no momento de cálculo dessa indenização pelo rompimento contratual, naquele caso. A especificidade esportiva é um conceito aberto, mas a especificidade esportiva é um conceito extremamente importante, não somente para fins de cálculo da indenização, mas para tudo aquilo que nós trabalharemos dentro do conceito, dentro do contexto jurídico desportivo internacional. A especificidade esportiva é, inclusive, muito comentada e muito debatida no âmbito do Tribunal Arbitral do Esporte e no âmbito da União Europeia, que tem, inclusive, uma comissão dentro da União Europeia que discute matérias sociais através do que nós denominamos um diálogo social, social dialogue, que conta em seus membros com a FIFA, com a UEFA, com a FIFPRO, que é a Federação Internacional de Futebolistas Profissionais, portanto, um sindicato internacional de atletas, com a Associação Europeia de Clubes e com a Associação Europeia de Ligas. Ligas, para quem não sabe, é um agrupamento de clubes. Esse diálogo social é um fenômeno extremamente importante e que discute diretrizes importantes, inclusive no âmbito privado internacional. Porque, em muitas situações, a União Europeia, se valendo do seu poder econômico, social, principalmente político, fez valer a sua imposição para fins de mudança de regulamentos privados internacionais. Imaginem os senhores como é fazer a FIFA, de forma mandatória, alterar os seus regulamentos. É algo inimaginável que apenas uma entidade como a União Europeia consegue fazer valer. Em 1995, nós tivemos um caso muito conhecido, que é o caso Bosman, que desagou na discussão sobre a liberdade de circulação de trabalhadores. E, em 95, o tribunal foi muito enfático e essa decisão gerou uma mudança nos regulamentos privados e nos ordenamentos jurídicos nacionais. Tanto é que, em 98, nós temos a edição e a publicação da Lei Pelé, que é a Lei Pelé, conhecida como a lei que aboliu a escravidão no futebol.
justamente como reflexo praticamente direto da decisão do caso Bosman. E tudo isso de onde? Da União Europeia. Então, a União Europeia tem esse papel, tem esse cuidado, e esse diálogo social é extremamente importante para que se pense o cenário desportivo, não somente em sua resolução de contratos, mas antes, de forma prévia, na edição, na elaboração de seus regulamentos e normas em geral. Aqui nós temos uma jurisprudência bastante interessante, do caso Webster, caso Matusalém, são jurisprudências relativas ao Tribunal Arbitral do Esporte. Não cabe a mim, nesse momento, trazer, mas, de forma genérica, trata-se do cálculo da indenização, do valor do jogador no mercado naquele momento. Quanto valia o jogador? Porque essas discussões desaguaram no cálculo da indenização. Sanções desportivas eu já comentei com vocês, e, já chegando ao final dessa palestra, um sistema de resolução de controvérsias, disputas, como eu também me antecipei. Nós temos na FIFA um sistema de solução de disputas, mas isso não quer dizer que o atleta está prevento de buscar os seus direitos nos tribunais ordinários. Tribunais ordinários para a FIFA quer dizer cortes ou cíveis ou trabalhistas em vários ordenamentos jurídicos nacionais. No nosso caso, o atleta, obviamente, ainda que em dimensão internacional, poderia buscar o Poder Judiciário Trabalhista para solução desses conflitos. Vale dizer que a FIFA, em seu regulamento, em seus estatutos, ela, de forma clara, ela privilegia e ela sugere a criação de tribunais arbitrais no âmbito nacional. E é o que vem ocorrendo, inclusive, no Brasil, com a criação da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, da CBF. É claro que essa Câmara é recém-criada, ainda o regulamento sobre a Câmara ainda será muito discutido, e nós teremos que nos debruçar sobre, principalmente, a validade desses regulamentos, dessas câmaras, mas o fato é que não é uma imposição, mas uma sugestão da FIFA para a solução desses conflitos, que é uma discussão bastante importante. Comentei que temos o Comitê de Status do Jogador e, principalmente, a Câmara de Resolução de Disputas para a solução, inclusive, de matérias afetas à questão laboral, de modo que, em grau de recurso, uma segunda instância para a revisão dessas decisões, nós encontraremos a competência, isso está estabelecido pelo Estatuto da FIFA, do Tribunal Arbitral do Esporte. Como eu disse a vocês, um tribunal arbitral com sede em Lausanne, na Suíça, um tribunal criado e constituído em 1983 pelo então presidente do Comitê Olímpico Internacional, Juan Antônio Samaranch, e que, obviamente, no seu início não teve ali muitas causas a serem julgadas, muitos casos, mas que foi ganhando corpo, principalmente com a adesão, e esse termo é importante, das respectivas federações internacionais. A partir do momento que a Federação Internacional de Futebol aderiu à jurisdição do Tribunal Arbitral do Esporte, fez com que todas as decisões internas da FIFA tivessem que passar por uma segunda instância, uma segunda apreciação do Tribunal Arbitral do Esporte. E o tribunal decide, e o tribunal emite um laudo, e esse laudo vai ser plenamente e de forma muito eficaz executado por duas vias. Convenção de Nova York, de 1958, e aí eu tenho minhas dúvidas no efeito prático de uma execução de um laudo arbitral em matéria laboral num país onde, através do artigo 90C, nós sabemos não é permitida a arbitragem para a solução de conflitos laborais, a menos que haja uma convenção coletiva de trabalho. E aí nós teríamos um problema. Poderíamos começar uma nova palestra. E a segunda, muito mais efetiva, uma execução pelas vias federativas. Em outras palavras, clube, você foi condenado. Cumpra. Porque se não cumprir, em 30 dias serão deduzidos 3 pontos do campeonato que você está disputando. Não cumpriu? Cumpra novamente, porque nos próximos 30 dias serão 6 pontos. Não cumpriu? Agora eu começo a ficar enfesada. Você está rebaixado da competição que você está disputando no âmbito nacional. Não cumpriu? Você está excluído, está eliminado do sistema. O seu clube fecha as portas. E isso eu chamo de efetividade.
É com essas considerações e trazendo a especificidade esportiva e agradecendo muito o convite para estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a atenção, a oportunidade, parabenizo pela organização do evento e fico totalmente à disposição aqui e depois no âmbito profissional, no âmbito acadêmico e principalmente no âmbito da Comissão de Direito Esportivo da OAB Campinas, aqueles que têm o interesse em integrá-la, para sanar ou esclarecer quaisquer dúvidas que, eventualmente, os senhores tenham. Muito obrigado por tudo.